Bom dia, espero que todos vocês estejam bem. Hoje é manhã de domingo e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu acho que são muito importantes para os dias em que nós estamos vivendo. Eu sou o pastor Wagner Villa, sou pastor da Igreja Batista Vale da Bênção, na cidade de Vale de São Domingos, aqui na nossa região oeste. E também sou ainda ativo no ministério da Agência Missionária Jovens com uma Missão, Jocum, e trabalho com essa organização no Ministério de Cuidado Integral do Missionário. Então, o que eu vou compartilhar hoje com vocês é um dos assuntos em que a gente instrui missionários no campo, principalmente aqueles que estão em situação de risco, né? Países difíceis, povos não alcançados e alguns lugares que são tidos como perigosos, né? Então, vem comigo para essa aula que se chama hoje Plano de Contingência. Eu vou gravar vários vídeos e você pode ir ouvindo e assistindo aos poucos, tá bom? Esse material foi feito pela doutora Aki Lin, que é a minha líder dentro de Jocum Internacional na área de cuidado integral, tá bom? Aqui vai algumas identificações, né? Como parte da Abomat, a gente se preocupa, né, com o bem-estar dos nossos obreiros e também dos nossos irmãos nas igrejas e congregações da nossa região, né? A Abomat faz parte da Convenção Batista do Mato Grosso, né? E aí está aí o logo da nossa igreja, né? Igreja Batista Vale da Bênção. E esse homenzinho com esse círculo ao redor é o símbolo da Jocum, tá bom? Então nós vamos fazer uma parceria entre igreja local, denominação e agência missionária, tá bom? Vamos lá. Vamos começar com um senso de humor, mas não tão humor, né? O que é que você vê nessa imagem aí? Vou deixar você pensando um pouquinho. Muito bem. Você vê pelo menos 2, 4, 6 galinhas assistindo uma televisão. E nessa televisão, né, que a gente chama de televisão de cachorro, né, porque todo cachorro para na frente de de uma máquina de assar frangos, mas no caso aqui são galinhas, né, frangos. E eles estão assistindo uma delas, né, sendo assadas. Isso pode ser um filme de terror para as galinhas, mas elas estão assistindo, né, e estão bem interessadas. Nada está distraindo elas do que está acontecendo. E pode ser assim que nós podemos agir em relação a situações de perigo. A gente vê o perigo, mas a gente não faz nada, a gente fica observando, observando e não toma uma atitude, né? Provérbios tem um versículo que diz que o sábio vê o perigo e foge dele. O tolo vê e corre para ele. Então, é um assunto interessante porque, de certa forma, emocionalmente, pessoas respondem de formas diferentes a uma situação de risco. Eu conheci uma missionária na África brasileira que, debaixo de pressão, ela congelava, ela não tinha reação, ela não sabia o que fazer, ela não tinha ação para sair do perigo. E isso acontece com muitas pessoas. Isso não é uma questão de fraqueza, é uma questão de resposta emocional à situação. Então, a gente tem que ter cuidado nessas situações para não julgar as pessoas baseada em tomar ou não tomar decisões, né? Mas também nós sabemos que uma das questões mais sérias dentro
da de situações de risco é a falta de tomada de decisão, né. Quem é que toma a decisão, quem é que toma a responsabilidade. E isso pode atrasar o processo da ação ou da reação, e pessoas, podem acabar até mesmo perdendo a vida. Então o assunto de hoje vai por essas linhas, tá bom? É bom a gente pensar também numa definição do que é crise. Eu vou ler e depois vou quebrar essa definição um pouquinho, falando sobre pedaços e pedaços dela. Uma crise é um estado temporário de transtorno e desorganização, caracterizado principalmente pela incapacidade de um indivíduo para lidar com uma situação particular, usando métodos habituais e de resolução de problemas, e pelo potencial de um resultado radicalmente positivo ou negativo. Então, vamos quebrar essa definição um pouco e vamos pegar essa primeira parte que fala: uma crise é um estado temporário. E isso, quando a gente pensa em estado temporário, uma das coisas que mais me ajudam a pensar nisso é a esperança de que a crise vai passar. Outro detalhe é que a crise pode ser uma oportunidade. O ideograma chinês, né, aqueles desenhinhos, como o pessoal costuma dizer, né? O ideograma chinês para crise tanto pode ser lido ou traduzido como uma um problema, ou pode ser traduzido como uma oportunidade. O mesmo caractere, o mesmo ideograma. Então, uma crise, ela pode ser um problema a ter que ser lidado, né, normalmente é, ou ela pode ser vista como uma oportunidade, né. E no nosso caso, é interessante a gente sempre pensar numa oportunidade de crescer, de aprender uma coisa nova. Então, a crise é uma oportunidade ou um problema, mas de tempo curto ou um tempo prolongado, mas, vai ter início e vai ter fim, tá bom? Que mais? A definição continua dizendo: de transtorno e desorganização. Quando a gente fala de transtorno, é uma coisa que a gente não sabe exatamente o que fazer às vezes. Mexe emocionalmente com todos nós, mexe inclusive socialmente, e isso pode trazer desorganização. Vamos pensar, por exemplo, numa situação de guerra, né, uma guerra civil ou uma guerra com outro país. Nós temos um exemplo clássico nesses dias, que é o confronto entre Rússia e Ucrânia. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, missionário, que está lá com a família dele, e muitas vezes no dia eles não têm energia e eles estão no período de neve, não é? O que significa dizer que, não tendo energia, os aquecedores não funcionam, a comunicação não funciona, não é? Os fogões elétricos não funcionam. E isso é um problema. Isso é um problema, é um transtorno. Eh, a desorganização social é evidente. Milhares de pessoas estão morrendo naquela guerra, de ambos os lados. O transtorno financeiro, a desorganização social, no meio de uma guerra, coisas absurdas acontecem, não somente as mortes, mas o mercado negro acontece, que é o abuso, né, por aqueles que são mais imponentes ou têm uma condição financeira maior, vão tomar proveito de outras pessoas com menos condição. Mas este mesmo missionário estava me dizendo que ele tem, junto com uma equipe dele de missionários, tem visitado outras cidades, e ele outro dia disse para nós que
Nenhuma das reuniões que ele tem participado, das igrejas que têm acolhido pessoas nos seus templos, nenhuma das reuniões até agora ele teve menos do que 90% das pessoas participando das reuniões entregando as suas vidas para Jesus. Então, no meio da crise, está havendo tanto o transtorno como a desorganização. Mas também no meio da crise está tendo uma oportunidade. E em todo aquele ambiente de morte, vida está acontecendo. Pessoas estão sendo salvas e ele diz que um avivamento na igreja ucraniana está acontecendo. E o que caracteriza esse transtorno e desorganização? Ele é caracterizado principalmente pela incapacidade de um indivíduo para lidar com uma situação particular, uma situação qualquer, usando os métodos habituais de resolução de problema. Aquilo que ele sabe fazer não aplica-se a essa crise em particular. Às vezes ele não foi treinado, às vezes ele nunca passou por aquela situação, né? Então ele não sabe exatamente o que fazer. Vamos dizer que nesses dias aqui no Brasil nós venhamos ter um confronto armado, e essa é a razão principal pela qual eu estou gravando esse ensino para tentar lhe ajudar. Vamos dizer que tenhamos um confronto armado, uma guerra civil ou uma guerra que se estenda de civil para internacional com países da nossa fronteira, né? Nós estamos vendo aí uma movimentação do exército para as fronteiras. No mínimo, no mínimo, no mínimo, isso significa que eles sabem de alguma coisa que a maioria de nós não sabemos e eles estão se preparando para algo. No mínimo, no mínimo. Nós não temos nada oficial, nós temos muito burburinho em relação a tudo que está acontecendo nesses dias, mas nós temos que nos precaver. Então, pelo fato de que a maioria de nós, por exemplo, a minha geração, nunca participou de uma guerra civil ou de uma guerra com outros países, a maioria de nós não sabe lidar com isso. Eu tenho um pouco de experiência porque passei situações de risco em alguns países onde nós moramos, né? Antes de voltar para o Brasil. Então, eu tenho alguma experiência, mas eu nunca vivi num país de guerra. Eu vivi em país pós-guerra e os efeitos são destrutivos, é triste demais. Então, o indivíduo numa crise seja lá qual for, ele vai experimentar o transtorno, inclusive emocional, e a desorganização ambiental, social, financeira, e às vezes a pessoa não sabe lidar com isso pelos métodos habituais que ele sabe. É uma coisa fora da caixinha, vamos dizer assim. Ele não tem essa experiência e não sabe muito bem o que fazer, né? De novo, a gente tem que ter cuidado para não cair no erro de julgar pessoas assim, porque para alguns que têm uma mentalidade mais de prevenção, a pessoa já está lidando com pensamentos antecipados de como pode prevenir possíveis problemas. E essa é a razão desse estudo para ti, é para você se despertar para coisas de antemão. Podem ser que aconteçam, podem ser que não aconteçam, mas se acontecer, você tem um plano em suas mãos para tentar colocar em prática e diminuir ou minimizar o impacto daquele problema na sua vida, na sua família e na igreja. Não só também na igreja, mas na sociedade ao redor, sociedade da qual você trabalha para, né? Então, resolução de problemas e potencial de um resultado, e pelo potencial de um resultado radicalmente positivo ou negativo.